Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos fazer a correção, então, desses exercícios que eu deixei para vocês, já da apostila 2, né? O capítulo 14, vamos lá? Todo mundo pegando aí. A página dos exercícios é a página 18. E conforme eu for corrigindo, eu vou também falando de novo aí pra gente pegar, né, certinho a matéria, tá? Então, página 18. Apostila 2, tá? Apostila 2, módulo 14. Pessoal, antes de começar a correção aí, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, para vocês ficarem tranquilos quanto a P1, P2 aí, né? Para vocês procurarem, assim, lembrar de tudo que a gente reviu esses dias, né? Creio que vocês estão, assim, bem preparados, porque nós revimos toda a matéria, tá? Então, eu coloquei lá módulos 2 e 5, que os meus módulos intercalam com o do Ítalo e da Adriana, tá? Mas, assim, mesmo que caia mais do que isso, vocês acabaram de ver, tá tudo fresquinho na memória, né? Outra coisa, a minha matéria também, que vai ter a provinha dissertativa aí, vai ter tudo dentro do que a gente já viu, tá? Depois eu vou colocar no grupo, mas vai ser em torno aí dos módulos 5, 8 e 11, tá? A dissertativa que vai ter, avaliativa, né? E vocês não esqueçam de deixar a folhinha que está com vocês amanhã e pegar a nova, ok? Bom, vamos lá. Nós temos então o exercício 1, que pedia o seguinte. O exercício 1 pede assim: acrescente ao período simples duas orações coordenadas assindéticas. Então era para acrescentarmos duas orações, né? Mas colocando apenas a pontuação, apenas a vírgula. Porque se nós estamos falando de orações assindéticas, nós não vamos usar a conjunção, né? Então nós temos aí na primeira, o jogador pegou a bola. O que a gente poderia acrescentar? Eu vou acrescentar na minha, por exemplo, aí você vai colocar o jogador pegou a bola. Pegou a bola. Primeira coisa que nós vamos fazer, se nós vamos acrescentar uma assindética, é colocar a vírgula. Eu vou colocar arremessou com força. Arremessou com força. Tá? E levantou os braços. Vírgula, levantou os braços. Como que eu sei que eu acrescentei duas orações assindéticas? Porque nessa frase eu tenho, além do verbo pegar, que era o verbo original lá da primeira frase, eu tenho arremessou, que eu acrescentei, e levantou. Mais dois verbos, então eu tenho mais duas orações. E eu coloquei o que para unir essas orações? A vírgula, tá? Que é uma característica da oração coordenada assindética, certo? Então nós temos a letra B. Na letra B diz assim: logo de manhã, aí eu vou acrescentar, vou escrever daí para frente, tá? Vírgula. O que eu posso colocar aí? Vi os pássaros nas árvores, vi os pássaros nas árvores. Mas aí eu acrescentei só uma, eu preciso de mais uma. Aí eu vou colocar, escutei o canto. Escutei o canto e alegrei-me. Mas eu posso colocar então vírgula, alegrei-me. Então eu tenho oração coordenada assindética aqui? Tenho. Eu acrescentei o vi, escutei e alegrei, tá? Depois na letra C, a doceira pegou a colher. Aí a gente pode colocar nesse mesmo sentido. Mexeu o doce, acrescentou açúcar. Deixa eu apagar aqui. Na letra C. Bom, então na letra C nós poderemos colocar a doceira pegou a colher, vírgula. O que mais que ela pode colocar?
mexeu o doce, vírgula, acrescentou o açúcar, né? Então aqui eu coloquei novamente a vírgula e acrescentei o verbo mexer, letra C, tá, pessoal? Mexer e o verbo acrescentou, ok? Depois na letra D nós temos ouviu-se um estrondo, né? O que nós podemos colocar? A luz apagou, por exemplo, e as pessoas correram assustadas. Então vamos lá. Vou colocar vírgula, a luz apagou, as pessoas correram assustadas. O que aconteceu aqui nessa oração? Mais uma vez, né? Eu acrescentei a vírgula, tá? E eu tenho o verbo apagar e o verbo correram. Então, deu tudo certo. Nós fizemos aí oração coordenada, tá? No exercício 2, a finalidade desse exercício é que para vocês distinguirem aí entre termos da oração que são isolados por vírgula e a oração coordenada, tá? Como que isso vai acontecer? Esse exercício pede assim, olha. A seguir, há períodos simples que encerram uma só oração e períodos compostos por orações coordenadas separadas por vírgula. Grife apenas as orações coordenadas dos períodos compostos, né? Então era para observar aí se tinha período composto em todas as orações. Então nós temos a dor nas costas, a dor conta os segundos, a alegria esquece as horas, né? Então, o que nós temos que fazer aí? Nós temos nessa atividade que, olha só, grife apenas as orações coordenadas dos períodos compostos. Então, a dor conta os segundos, a alegria esquece as horas. Qual que nós temos que grifar aí? Nesse caso, a gente pode grifar as duas, tá? Então, vamos lá depois na letra B. O farto de jejum não tem medo algum. Tem alguma oração coordenada aí? Por quê? Nós temos mais de um verbo, né? Não, aí nós não temos oração coordenada. Então, a letra B nós não vamos grifar nada, tá? Então, agora nós vamos fazer a letra D. Na letra D, se você vê aí, depois da vitória, afia-se a faca. Só um minutinho, pessoal. Continuando, então, nós temos aí, depois da vitória, afia-se a faca. Nós temos dois verbos aí, duas orações para serem coordenadas? Não temos. Depois, gosto e cor não se discute. E aí? Gosto e cor não se discute. Será que nessa letra E nós temos oração coordenada? Hein? Vocês já fizeram, né? Então, nós vamos perceber que aí nós também não temos, tá? Agora, nós temos assim, ó. Grave os louvores na pedra, escreva os insultos na areia. Então, nós temos dois verbos, gravar e escrever, e as orações estão separadas por vírgula, né? Então, aí nós temos orações coordenadas, tá? Depois, bom, então aí, período composto, só para relembrar, tá bom? Depois nós temos, vão-se os haveres, ficam os saberes. Será que nessa daí nós temos oração coordenada? Nós temos duas orações, período composto? Temos, porque vão é o verbo e ficam também, tá? Depois na letra H, lobo de goela cheia não morde. Será que aí eu tenho oração coordenada? Nós teremos verbo aí? Mais de um verbo? Não, né? Então essa a gente não vai grifar. Depois o nascimento desiguala alguns.
A morte iguala a todos. Então, aí nós temos, sim, né? Desiguala e iguala. Então, nós também vamos grifar essa oração. E depois da letra I, nós temos a outra. Em briga de marido e mulher, ninguém meta a colher. Então, aí nós temos orações, né, coordenadas? Também não. E depois nós temos aí a letra K. Enterra os mortos, cuida dos vivos. Então, nós temos também duas orações que tem dois verbos, né? Orações separadas por vírgulas, portanto, período composto, tá bom? Então, agora o exercício. Bom, então ficaram as letras. Deixa eu escrever aqui para vocês, para quem às vezes deu uma perdidinha, né? Ficaram as letras. No número 2, ficaram as letras A, que era para grifar, C, F, G, I e a letrinha K, tá? Foram essas que nós tínhamos que ter grifado. Bom, o número 3, ele pede para vocês separarem as orações de cada estrofe, né? Leia o poema Os Catadores de Papel, de Rosiane Murray. Então, nós temos lá, os catadores de papel, pela cidade afora, noite ou dia, a qualquer hora. Os catadores de papel são triste paisagem. Vão juntando papel e pobreza, moram assim nas praças, nos vãos, em casa feita de nada. Tenho tanta pena dos catadores de papel, agora moram aqui no meu poema. Nós temos, separe na letra A, no poema, as orações de cada estrofe utilizando barras, tá? Então, nós vamos colocar, pela cidade afora, noite ou dia, a qualquer hora, os catadores de papel são triste paisagem, barra. Depois, vão juntando papel e pobreza, barra de novo. Moram assim, nas praças, nos vãos, em casa feita de nada, barra novamente. Tenho tanta pena dos catadores de papel, barra. Agora moram aqui no meu poema e a última barra, tá bom? Bom, então nós temos aí, separado depois das palavras paisagem tem uma barra, depois vão juntando papel e pobreza, barra. Moram assim nas praças, nos vãos, em casa feita de nada, barra novamente. Tenho tanta pena dos catadores de papel, barra. Agora moram aqui no meu poema, barra, certo? Então, essas são as orações que vocês deveriam ter separado. Bom, prestem atenção depois na questão, na letrinha B. O que ela está querendo pedir para nós? Indique as estrofes em que há orações coordenadas e classifique-as em sindéticas ou assindéticas. Se nós formos pegar aqui, nós temos nas duas últimas estrofes, as orações coordenadas são assindéticas, tá? Aí nós temos, no primeiro quadrinho aí, desculpa, eu já estou passando para outra. Então, nós vamos só colocar que nós temos as duas últimas estrofes, as orações coordenadas são assindéticas, tá? Vamos lá. Por que elas são assindéticas? Vamos relembrar um pouquinho. Ela é assindética porque ela não possui a conjunção separando aí, ou unindo as duas, né, pra gente unir essas duas orações, fazendo com que a gente entenda que tem mais de uma oração aí, mas sim o uso da pontuação, o uso, então, da vírgula. Então, nós vamos colocar na letra B, nas duas últimas estrofes, nós temos as orações coordenadas. Então, as orações são coordenadas assindéticas. Lembrando que oração coordenada assindética é aquela que não tem conjunção, tá? Bom, o número 4 não pedi para vocês fazerem, pedi para fazerem o número 5.
O número 5 está falando assim: junte as orações em um só período, de modo que haja oposição entre os dois fatos ou ideias. Para isso, acrescente o advérbio não, né, em uma delas, tá? Então, em uma das orações, nós temos que acrescentar o não. Como que vão ficar essas orações aí? A bailarina é bonita, mas não dança bem. Então, nós vamos acrescentar na segunda oração aí, ó. Exercício 5, letra A. Veio uma oração antes e nós vamos colocar: mas não dança bem. Isso aqui nós estamos falando de advérbio de contrariedade, tá? Letra B. Na letra B, a oração diz assim. Bom, se vocês quisessem ter acrescentado também: a bailarina não é bonita, mas dança bem, pode também, tá? Não tem problema. Depois, na letra B, o automóvel derrapou na pista molhada. Porém, eu coloquei assim: o acidente não foi grave. Ou poderia ter sido: o automóvel não derrapou na pista molhada, porém o acidente foi grave. Pode ser das duas formas, tá? Eu vou colocar a primeira aí, que é o automóvel derrapou na pista molhada. Aí, porém, né, para poder fazer concordância aí junto com o não, o acidente não foi grave. Não foi grave. Bom, na letra C, mamãe aumentou minha mesada, né? Aí depois tá assim: comprei uma nova mochila. Aí o que eu posso acrescentar aí? Mamãe aumentou minha mesada. No entanto, eu não comprei uma nova mochila, mesmo ela tendo aumentado a mesada, né? Então o fato é que uma oração contradiz a outra. Se aumentou, a gente espera que a pessoa vá lá e compre aquilo que ela deseja, né? Mas então a oração ficou aí. Bom, tinha oração antes, né? E aí eu vou acrescentar: no entanto, vírgula, não, né? Colocar a ligação que foi pedido. Não comprei uma nova mochila. Ok, letra D então. Os remadores eram fortes. E aí? Não, dominavam os barcos. Como que nós vamos colocar o não aí? Os remadores eram fortes, contudo, ou porém, né? Você pode usar o porém também. Contudo, eu vou usar o contudo, que eu já usei o porém. Contudo, vírgula, não. O que eles não conseguiram aí? Eles não dominavam os barcos, mesmo sendo fortes. Não dominavam. Ok? Bom, então vamos lá. Depois aqui, vocês vão ver que vocês vão ter exercícios, tá? Nós vamos continuar fazendo os exercícios para praticar mais um pouquinho. Mas eu gostaria de ler com vocês esse número 6 primeiro. Explique o efeito de sentido produzido em cada período. Olha só, vovô é idoso, mas dinâmico. Então, nós temos a vírgula e o mas, tá? Grifem o mas aí. E no de baixo, vovô é dinâmico, mas é idoso, mas idoso. Percebam que é a mesma frase, mas nós trocamos aí, por exemplo, algumas palavras de lugar. Essa troca dessas palavras teve alguma mudança no sentido? Qual que é o efeito que causa na primeira frase? É positivo ou negativo?
Lembrando lá dos efeitos de sentido que a gente estudou. No primeiro, é positivo, né? O dinamismo ali é realçado e valorizado, né? Com o atributo que compensa a idade avançada. Já no segundo, o efeito é negativo, porque o fato de ser idoso é realçado e não dele ser uma pessoa dinâmica, tá? Então, nós vamos colocar assim, ó. No exercício 6, no primeiro exemplo, né? Efeito positivo. Vírgula. Realçou-se, né? Vamos colocar assim, foi realçada. Realçado, né? O dinamismo. O dinamismo, vírgula, não a idade. Já no segundo, o efeito é negativo, certo? O efeito é negativo, pois foi realçada a idade, né? Realçada a idade e não os atributos. Então, mudou-se só a palavrinha de lugar, colocou-se na primeira oração e o outro colocou na segunda. E percebam que a gente tem que ter muito cuidado com como que a gente coloca, né? Qual é a posição, o que eu estou querendo que a pessoa entenda com a minha frase. Porque se você fosse olhar a frase, tem as mesmas palavras, só que colocadas em sentido diferente. Também porque nós temos aí a conjunção mas, que traz sentido de contrariedade. Então, ela tem esse papel já, né? Essa função que ela exerce dentro dos períodos, tá bom? Exercício 7. No exercício 7, pede, leia a oração. Os jogadores dirigem-se ao vestiário. Transforme em um período composto, acrescentando-lhe uma oração coordenada sintética do tipo indicado em cada item. Então, agora nós vamos trabalhar nesse exercício aí, a construção de orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que nós temos as conjunções, tá? Nós usamos conjunções. Então, nós vamos ter aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Vamos lá? Então, a frase é a mesma. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar aí as conjunções, tá? Então, eu vou apagar aqui para nós continuarmos. Vamos treinar então, pessoal? Primeira, aditiva. Vamos lá. Na letra A, aditiva, aquela frase que a gente viu do jogador. Então, vai ficar assim: os jogadores dirigem-se ao vestiário e... A gente pode adicionar o e, que é uma conjunção aditiva. Eu vou colocar assim: descansam um pouco. Então, reticências e descansam um pouco. Porque a primeira frase é igualzinha àquela que a gente viu lá, né? Na frente. Letra B. Na letra B, pede para nós acrescentarmos uma conjunção adversativa. Então, os jogadores dirigem-se ao vestiário, mas não descansam muito. Então, nós poderemos usar o mas não descansam muito, tá? Então, na primeira, nós usamos o e como aditiva. Na segunda, adversativa, nós usamos o mas. Na letra C, nós temos aí, para usar uma alternativa. Os jogadores dirigem-se ao vestiário. Aí nós temos que ter uma alternativa. Ou eles fazem uma coisa ou outra, né? Então, vamos pensar assim. Dirigem-se ao vestiário ou permanecem
permanecem em campo, né? Ou no campo. Então, vamos colocar assim, ou permanecem no campo, tá? Esse ou é a nossa conjunção alternativa, tá? Na letra D, está pedindo uma conjunção aí. Cadê? Nesse caso é explicativa, tá? Então, os jogadores devem dirigir-se ao vestiário, pois estão no intervalo do jogo. Então, aí lembrando que esse pois é de explicação, tá? Então, assim, a gente supõe, né, que ele esteja no intervalo, tá bom? Então, nós vamos colocar assim, reticências, letra D, pois, como que eu disse? Estão no intervalo do jogo. Com vírgula, né? Estão no intervalo do jogo, tá? Pois com finalidade de explicação, ok? Então aí o E a gente não precisou de usar a vírgula. Aqui eu quero ressaltar que a gente tem que pôr a vírgula antes do mas. O ou nós não precisamos ou precisamos pôr a vírgula? Precisamos. Ou antes e o pois aqui a gente também já colocou, tá? Então só lá no E que não é necessário nós colocarmos a vírgula antes da conjunção. Igual a regrinha lá já explica, tá? Na letra E, nós temos conclusiva. Na conclusiva, nós temos a mesma frase, né? E nós vamos usar assim, os jogadores dirigem-se ao vestiário, vírgula, portanto, não falam com os repórteres. Então, conclui-se que não falou com os repórteres, por quê? Porque eles se dirigiram ao vestiário, tá? Portanto, não falam com os repórteres. Ok? Então, nós vamos grifar a conjunção, portanto. Exercício concluído, né? Aí nós vamos fazer o número 8 juntos também. A palavra logo pode ser advérbio ou conjunção. Assinale as frases em que logo é conjunção conclusiva. Então, nós temos que perceber o que eu já disse para vocês, o sentido da frase, o valor semântico da palavra dentro da frase, tá? Então, nós temos a palavra logo. Vamos analisá-la? Então, nós temos, por exemplo, a letra A, tá? Na letra A, eu tenho assim, ó. Alguns textos são difíceis, logo precisamos lê-los com muita atenção. Será que eu estou usando aí o logo como conjunção ou como advérbio? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, né? Então, alguns textos são difíceis, logo precisamos lê-lo com muita atenção. Então, aí eu tive uma conclusão. Então, a letra A é uma conjunção, tá? Que foi usado aí. Então, número 8, a letra A, a gente pode assinalar. Então, nós temos mais de uma alternativa aí, tá? Precisamos ler o texto logo, pois a prova vem aí. Esse logo veio em questão de tempo, então não. Avise-nos logo que chegar ao posto de gasolina mais próximo. Esse também é em questão de advérbio, tá? Depois, está chovendo. Logo, não saia sem o guarda-chuva. Por quê? Porque você pode se molhar, portanto, não saia. Então, esse, letra D, também foi usado no sentido de conjunção. Letra E. Farei anos amanhã, logo ficarei mais velho. Então, é uma conclusão aí também, tá? Na letra E. Na letra F, Camilo saiu logo na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Então, esse daí também em relação a advérbio, não de conjunção. Então, as frases que vocês teriam que assinalar, letra A, letra D e letra E, em sentido de conclusão, tá bom? Então, eu vou deixar aí para vocês fazerem. A próxima aula
creio que já será, vou deixar a avaliação dissertativa para vocês aí, no plural, tá? Então, eu não vou deixar muita tarefa não, porque vocês vão ter prova essa semana, tá? Eu só queria que vocês fizessem o ortografar como tarefa, tá? Eu vou até anotar aqui. Por quê? Porque o ortografar, ele vai trabalhar aí em várias situações. A pronúncia de uma palavra pode causar dúvidas quanto à sua grafia, ou seja, quanto à sua escrita. Leia em voz alta essas palavras e observe como são escritas: aditiva, adversativa. Percebam que na primeira a gente não tem o demudo e na segunda nós temos. A grafia geralmente está relacionada com a origem da palavra e deverá ser memorizada para não se incorrer em erros na escrita. Então é o que a gente vem aprendendo desde o começo do ano, desde o ano passado. Vocês veem aí a família a que pertence aquela palavra e aí vê se ela tem o i ou se ela não tem, né? Então reescreva as palavras do quadro a seguir, incluindo a vogal i, apenas naquelas que a ortografia exigir. Então algumas vão admitir o i, outras não, tá? E no 2, complete com as vogais e i, ou i, tá bom? Então essa tarefinha aqui, eu vou fazer a correção dela também na próxima aula. Como provavelmente a nossa próxima aula será já a provinha, né? Então, provinha não, desculpa, as questões que vão ter aí avaliativas, né? No plural. Então, de repente, fica para outra, tá? Se não for na próxima aula já, que vai ser na quinta, né? Aí fica para a próxima, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal, por enquanto. E fiquem tranquilos para a próxima prova aí que vocês vão ter, né? Essas questõezinhas que são dadas como dissertativas, né? Na realidade, é uma avaliação aí para vocês na plataforma, né? Como se fosse uma provinha, tá? Eu falei prova, mas é como se fosse, porque é uma atividade avaliativa, tá? Mas vocês estão preparados para isso, porque nós fizemos muita revisão, bastante exercício, tanto na apostila quanto no plural, ok? Beijo, até a próxima!